Mas o Senhor foi me conduzindo e nos levou até aqui, a presença. Eu glorifico a Deus por ter trazido cada um essa noite, porque eu estava orando para que todos pudessem chegar e que pudessem ouvir essa palavra também. A palavra de Deus que nós vamos ler essa noite se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em teu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia. Até aqui os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. E quando o Senhor colocou essa palavra ao meu coração, como podemos falar da presença de Deus? Muitas vezes falamos da presença de Deus como nos louvores que entoamos essa noite, em uma oração em que falamos com o Senhor e podemos sentir algo diferente. A única palavra que conseguimos usar é algo diferente, porque não é algo deste mundo, não é algo que nós já vivemos antes, não é algo que a gente pode ir em qualquer lugar deste planeta que a gente consiga sentir como é a presença de Deus. Se você sentiu já essa glória, se você já sentiu essa presença, e não, se você ainda não rodou no Espírito Santo, se você não fala em línguas, isso não quer dizer que você nunca tenha sentido a presença. Isso não significa isso. A presença de Deus é algo que mexe no nosso interior, é algo que muda a nossa estrutura, que faz a gente tremer, que faz a gente chorar, que faz a gente querer louvar, faz a gente querer correr, faz a gente sentir uma alegria tão grande que nem nos nossos melhores dias a gente nunca sentiu. E quando a gente vai na história, e é por isso que eu falo que o Senhor confirmou essa palavra algumas vezes, Ele também confirmou através das ofertas. Por isso que quando a gente está no culto, a gente tem que prestar atenção do começo ao fim. Porque o Senhor fala em todos os momentos e nos abençoa em todos os momentos. A palavra de Deus fala em Gênesis, no capítulo 3. Diz o seguinte, no verso 8. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Aqui a gente está falando do momento em que Adão e Eva pecaram. E o Senhor conduz os seus servos, porque Ele falou com o pastor Marcelo e deu até uma certa medida aqui, Ele vai continuar a falar. Naquela época, quando Deus construiu tudo que
que nós vemos hoje, o céu, a terra, o mar, tudo que hoje os nossos olhos conseguem contemplar, como foi falado em João, nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele estava no princípio, Ele criou tudo. Imagina o Criador do universo, imagina o Criador do ar, o Criador da água, o Criador do fogo. Imagina o chão que você pisa, foi criado por Ele, independente de mudar com o tempo, mas continua tendo chão para pisarmos. O limite das águas foi dado por Ele. Esse é o Criador. Esse é o nosso Deus. E a palavra diz que o Verbo se fez carne. Mas antes dele se fazer carne, naquela época de João, ele andava no jardim do Éden. Ele andava com Adão e Eva. Você imagina todos os dias você andar por onde você está, por onde você habita, e você conseguir ver a forma de Deus do seu lado, caminhando contigo, ou no seu sustento, no seu trabalho, nas coisas que você faz. Você imagina você sentir, ver Deus ali com você naturalmente. É parte do seu dia a dia. E isso era o que Adão e Eva viviam naquela época. Eles tinham a presença de Deus ali, a todo momento com eles. Era perto, era palpável. Só que eles pecaram. E o pecado nos esconde de Deus. Porque no nosso interior, por mais que não consigamos dar nome à presença de Deus, por mais que não consigamos explicar o sentimento que é, uma coisa a gente tem certeza: quando a gente pisa, quando a gente entra, quando a gente sente a presença de Deus, um dos motivos pelo qual as nossas lágrimas correm nos nossos olhos é porque a gente sabe que Ele é santo, como foi louvado aqui. A gente sabe que Ele é santo. Adão e Eva sabiam que Ele era santo. Ninguém ensinou eles, ninguém colocou eles numa cadeirinha e falou: olha, Deus é santo. Mas eles podiam sentir que Ele era santo. E eles sabiam que quando eles pecaram, eles não se sentiam mais o direito de estar perto de alguém tão santo quanto Deus. E se esconderam. Mas a palavra também diz que nós podemos subir no mais alto monte ou descer no mais profundo abismo. Lá estás. Por mais que a gente tente se esconder da presença de Deus, quando erramos, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor sabe onde estamos. O Senhor contempla o nosso caminhar. Ele sabe o nosso levantar. Ele sabe o nosso deitar. Ele sabe exatamente tudo o que somos. Inclusive, Ele sabe o que passa na nossa mente. Ele sabe o que sente o nosso coração. E por saber, Ele disse que eles não deveriam comer daquela árvore. Porque Ele poderia simplesmente deixar a árvore. Mas ela era frondosa e Ele sabia que se Ele não desse a instrução, eles iriam pecar sem saber. E o intuito da mensagem de hoje é a gente entender que a presença de Deus é santa. Se nós não sabemos de forma consciente, a partir dessa noite a gente vai passar a saber o quão santo é, o quão forte é estarmos na presença de Deus. Não é somente um jargão, não é só uma palavra. A presença de Deus é real. A presença de Deus existe antes mesmo do céu ser formado. A presença de Deus existe antes mesmo do chão existir. Ele já existia antes. Então ele é mais real do que tudo que você vê. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que nós não vemos é mais real do que tudo que nós vemos. Aquilo que nós não vemos, não conseguimos descrever como um sentimento, é mais real do que qualquer sentimento, do que nós podemos sentir. Porque Ele está dentro de nós. Ele habita em nós. E então, com o pecado que Adão e Eva cometeram, eles saíram do jardim, porque ali era um lugar santo.
do erro. O Senhor poderia ter destruído Adão e Eva naquele momento e ter criado outros. Ele poderia, Ele é Deus. Por que Ele não fez isso? Porque Deus é amor. Deus formou o homem com amor. E quando Ele diz, façamos, no capítulo 1, verso 26, e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Porque então o Senhor destruiria aquele que Ele formou como semelhante a Ele. Ele não faria algo assim. Mas Ele preservou Adão e Eva, tirando eles do Éden, para que eles pudessem no futuro voltar a ter acesso àquele lugar. Para que eles pudessem no futuro não só ser Adão e Eva, ser Adão, Eva, Luiz, Jean, pastora Viviane, pastor Marcelo, irmã Ilsa. Não é mais Adão e Eva apenas que vai pisar no Éden, mas é todo chama vivo e todo aquele que crê na presença do Senhor e obedece os mandamentos do Senhor. Não é mais somente Adão e Eva. Porque a palavra de Deus fala que Ele deu uma ordem a Adão e Eva: multiplicai-vos. E somos descendentes deles, sim. Descendentes do pecado, sim. Mas o Senhor não nos lançou fora. A expectativa do Senhor a todo momento é que nós pudéssemos voltar a ter acesso àquela presença. O querer do Senhor é estar conosco a todo tempo. Mas Ele é santo e a gente não pode se esquecer disso. E quando a gente continua na história, depois de muitos capítulos, é feita uma promessa a Abraão. Abraão achou graça aos olhos do Senhor. E através da semente de Abraão, ele restauraria, começaria o projeto de restaurar, de trazer de volta aquele povo para ele. Por isso que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Porque Deus encontrou em Abraão um servo. Mas calma aí. Abraão não tinha mais a intimidade que Adão e Eva tinham. Ele sim adorava ao Senhor, buscava ao Senhor, reconhecia o Senhor, mas ele não podia ter o privilégio que Adão e Eva tiveram de andar na presença do Senhor. O homem estava longe. Por isso Caim e Abel fizeram uma oferta para tentar chamar a atenção de Deus, para tentar recuperar algo pelo menos com o Senhor. Por isso que Abel foi aceito. Porque ele sabia que dentro do coração dele, ele queria de novo aquilo que ele nunca teve. Aquela presença que ele nunca teve. Mas ele queria. E ele entregou a melhor oferta. Voltando a Abraão. Ele então foi escolhido. Não basta ser escolhido. Tem que ouvir a voz do Senhor e ter obediência. Abraão ouviu a voz do Senhor, falando: sai do meio da tua parentela e vá para o lugar que eu te indicarei. Ele poderia ter se conformado e falado: não, Deus, eu ouvi a tua voz, mas aqui eu já tenho as minhas coisas, eu já tenho os meus bens, já tenho a minha esposa, eu já tenho tudo aqui, não preciso sair daqui. Eu já adoro ao Senhor. Eu amo o Senhor, eu não preciso sair daqui. Por que eu vou sair daqui? Mas não, Abraão ouviu e foi para um lugar que os olhos dele não tinham visto, que os pés dele nunca tinham pisado, aquilo que ele nunca tinha palpado e nem sequer era ele que ia chegar lá. Ele estava como se fosse João o Batista, abrindo um caminho para o povo que viria. Porque o que viria a acontecer estava há anos ainda de acontecer, mas dependia do passo de fé de Abraão. O que o Senhor tem colocado
colocado no seu coração? Qual é o passo de fé que Deus tem colocado no seu coração e você não tem dado ainda? É forte. Isso pode impactar a sua geração futura. Talvez você não contemple com os seus olhos aquilo que o Senhor vai fazer de grande, mas Ele tem algo para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Há algo que depende do seu posicionamento, da sua obediência ao Senhor. Aleluia. Se você está buscando ao Senhor e pedindo: Senhor, o meu marido ainda não está na tua igreja, Senhor, o meu filho não conhece o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu não posso fazer nada, eu vejo minha família se ruindo e as minhas mãos são limitadas. O meu irmão, aquele que você ama, mas saiba que a mão do Senhor é poderosa para fazer tudo. Aleluia, Jesus. Para fazer tudo acontecer. Um dia minha mãe orou para que eu estivesse aqui. Eu não queria estar aqui, mas aqui estou e não quero mais sair daqui nunca mais, porque eu não sei mais o que é viver sem o Senhor. Deus poderoso. Eu creio que cada um de nós, nas nossas causas, vamos um dia testemunhar e falar: o meu marido hoje serve o Senhor, a minha esposa serve ao Senhor, e meu filho hoje só fala de Deus, louva o Senhor, busca o Senhor, vai em todos os congressos, em todas as festas, em tudo que é feito para o Senhor, Ele está. Mas depende do seu posicionamento. Aleluia. Depende de você dar o exemplo na tua casa, chegar glorificando em meio à situação, mesmo em meio às malcriações que você ouve, mesmo em meio ao cenário contrário, você está lá: Deus é bom, santo é o Senhor, vai dar tudo certo na sua vida, eu creio, eu te amo por mais que você me rejeite, eu te amo por mais que você não entenda, porque eu recebi um amor que é muito maior do que qualquer homem dessa terra pode dar. Continuando na história, Abraão estava lá caminhando e seguindo as ordens de Deus. E aí começa tudo a fluir. O Senhor fala para Abraão: olhe para o céu. Se você conseguir contar as estrelas do céu, essa será a sua descendência. Só que promessa é essa? Abraão já era velho. Como é que ele ia gerar uma descendência tão grande como o Senhor estava falando, se o corpo dele já era considerado como morto? A esposa dele, Sara, estava na mesma circunstância, mas o Senhor não mudou nenhuma palavra. Ele disse: a partir de você eu trarei para mim esse povo. E aí veio Isaac. Em meio aos nãos, em meio às faltas de probabilidade, ali estava Isaac. Glória a Deus, aleluia. Filho da promessa. Glória. Dando início àquilo tudo que o Senhor disse. Viria então Jacó, Esaú e todos os filhos de Jacó que a gente já sabe. E todos eles tiveram que ir até o Egito, porque havia um propósito no Egito. A palavra de Deus fala que ele já tinha avisado a Abraão que o povo estaria cativo por muitos anos. Mas havia um propósito naquilo. Havia um propósito. E quando eles saíram dali, depois de ter sofrido no Egito, depois de ter sido machucado, humilhado no Egito, eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho, que a gente já sabe. E quando chegaram ao outro lado, estavam livres. Mas para Deus, ainda havia uma longa caminhada pela frente. Deus não queria somente livrar do Egito, não era esse o objetivo de Deus. O objetivo do povo era ser livre. Mas o objetivo de Deus era trazer o povo de novo para o Éden. O objetivo de Deus era que eles pudessem sentir de novo aquilo que Adão e Eva sentiam. Entenda, o povo nesse tempo não ficou quieto. Eles clamaram sim, eles pediram por um Salvador, eles fizeram de tudo para chamar a atenção de Deus.
É possível a gente clamar ao Senhor sem sentir a presença de Deus, sem estar na presença de Deus, não no sentido de estarmos no mundo, mas sim de não sentirmos aquela glória maravilhosa nas nossas vidas. É possível isso acontecer, mas que nosso coração deseje mais do que as bênçãos do Senhor, porque Ele cumpre. Se você pedir por uma cura, se o Senhor tiver um propósito naquele processo, mas se Ele ouvir o teu clamor e estiver dentro do roteiro que Ele escreveu para as nossas vidas, a cura chega na tua vida. A cura chega nos teus. Mas nós não podemos parar de falar com o Senhor quando a bênção chega. Quando a nossa família está restaurada, quando estamos curados, quando tudo já aconteceu. E aí quando eles saíram dali, eles já tinham clamado. Já estavam livres, já estavam ali no deserto. E tinha uma nuvem que protegia do sol. E uma coluna de fogo que os aquecia à noite. Imagina só, hoje está frio. E eu creio que a presença de Deus já nos aqueceu. Glória. Mas você imagina só, você olhar ali para fora e ver uma coluna de fogo e você nem precisar de agasalho. Você não precisa trocar suas vestes porque elas não envelhecem. Aleluia, Deus. O seu sapato porque ele cresce com você. É isso que Deus fez. Eita. Eles estavam sendo cuidados pelo Senhor. Glória. Mas havia mais. Deus tinha mais para eles. E eles, sem a visão do mais de Deus, presos às coisas dessa terra, às coisas que eles veem, queriam voltar ao Egito. Porque queriam volume de coisas. Eita, forte. Quantas vezes a gente quer volume de coisa? Ah, eu quero um armário cheio, repleto disso aqui. Você pode ter, mas onde está o seu coração? Se o seu coração estiver no Senhor, amém. É isso que importa. E eles estavam presos naquele passado. E caminhavam presos naquele passado. Mas o Senhor é misericordioso. Porque em meio a tantas reclamações daquele povo, ah, não tem água, ah, não tem comida, ah, não tem isso, ah, não tem aquilo, agora não tem carne. E Deus proveu tudo que eles pediram, mesmo na reclamação. Só que Deus queria que eles estivessem com a presença dele. Então ele fala, pergunta ao povo, fala para Moisés, pergunte ao povo se eles querem um pacto, se eles vão cumprir um pacto que eu vou fazer com eles, para que eles possam ter de volta a minha presença. E o povo no mesmo instante, sim, nós queremos, nós vamos fazer, Senhor. Não passou muito tempo, Moisés estava lá no alto do monte, ouvindo as orientações do Senhor. E o povo, por agir pelo que eles veem, já estava lá reclamando de novo. Meu Deus. Já estava lá dizendo, Moisés está morto, Moisés não vai voltar não. Arão, consegue um bezerro de ouro para a gente poder adorar, porque o que Moisés disse, ele não vem não, acho que já morreu, está demorando demais. E quando eles estavam lá, Moisés ouvindo, para escrever tudo sobre o pacto que eles tinham aceitado fazer, o povo estava pecando. Ali Deus estava passando as orientações para Moisés, para que ele escrevesse as leis, para que ele montasse um tabernáculo para adoração ao Senhor, da presença do Senhor. Ele recebeu tudo isso e desceu, e lá estava o povo fazendo tudo errado. Foi tudo construído. Tabernáculo construído. E ali no tabernáculo a palavra diz que uma parte havia um véu que separava o santo dos santos. E aquele lugar era tão poderoso, a presença de Deus era tão grande naquele lugar, que somente aqueles que o Senhor escolheu podiam pisar ali. Podiam oferecer os sacrifícios pelo povo ali, porque era necessário. Os filhos de Arão, então, na desobediência, entraram e fizeram fogo estranho, como foi dito pelo evangelista Júnior. E foi
foram consumidos pelo Senhor. Porque a presença de Deus é isso. A presença de Deus é você se santificar antes de estar ali. Subir ao monte não é para você se santificar. Você tem que se santificar antes de estar no monte. Se você busca um monte como uma santidade, sabendo que Deus está lá, porque nós não nos preparamos antes. É antes. É forte. A presença de Deus existe santificação. Existe purificação. E aí eles entraram ali naquele lugar e morreram. E como o povo errou e pecou, nem mesmo Moisés nesse período pôde entrar. Nem mesmo ele. Mas depois que Deus, porque o objetivo de Deus é que eles estivessem em presença. Lembre-se disso. Depois de tudo isso, vou tentar acelerar. Deus faz novas leis, novas regras de rituais de purificação e outras coisas para que o povo pudesse então ter acesso àquilo que ele tinha ordenado para construir. E a palavra mostra como foi construído aquele tabernáculo, e não foi de qualquer forma. Aquele tabernáculo relembrava o Éden. Relembrava em detalhes coisas que havia no Éden. Ou seja, a presença de Deus ali. Quando ele purifica então o povo, mostra tudo que é para ser feito, entra então essa situação de você ter o Santo e o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez ao ano. Ele tinha que se santificar para que ele pudesse estar ali também, porque ele não era santo. E olha que ele se dedicava. Imagine então o resto do povo. E a palavra de Deus fala então mais para frente que eles então já têm a presença de Deus, porque Deus queria estar no meio deles. E agora a gente vai para o foco dessa mensagem. Em Hebreus diz que Jesus, quando ele veio, ele se fez sacrifício uma única vez, para que nós pudéssemos de uma vez por todas ter acesso à presença de Deus de forma ilimitada. Aquilo que um dia nós perdemos no Éden, aquilo que um dia que o povo conseguiu no meio do deserto ter de volta, mas ainda era limitado. O Senhor deu o seu único filho para morrer por mim e por você, para que hoje nós possamos estar aqui essa noite e poder sentir a presença dele aqui. O que aconteceu lá no Éden, o que aconteceu lá no meio do deserto, agora nós podemos sentir aqui. O Senhor fez de nós morada. O Senhor fez de nós o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Isso é o que tem que ficar gravado nas nossas mentes. É isso que significa eu sentir a presença de Deus. Imagine todo esse cenário. Imagina todos esses anos percorrendo, para que hoje você possa se aceitar aqui no Chama Viva. E você possa dizer: eu senti a presença de Deus na minha vida. Glorifique ao Senhor, não perca isso. Não perca isso. Por isso nós louvamos no começo, Ele é santo. Permaneceu santo desde o começo e nunca mudou. E aquele que é santo precisa de um templo santo para habitar. Que essa noite eu e você possamos nos purificar a cada dia. A cada dia, a cada momento, que a gente possa olhar no espelho, como também diz a palavra, e falar: nossa, hoje eu estou um pouco intolerante, vou melhorar isso. É você que tem que olhar. Meu Deus. É você que tem que olhar para si e não para o outro. E você mesmo se corrigir. Porque você tem que pensar: quão próximo eu estou do Senhor? Será que eu tenho me purificado para ter essa presença na minha vida? É isso que nós temos que nos questionar. A palavra de Deus fala: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia!
Então, se você precisa de algo na sua vida, o que você está esperando para buscar o reino? O que você está esperando para buscar o Senhor de manhã, de tarde, de noite, no seu intervalo, no seu banho, quando você está fazendo almoço, lavando a louça, fazendo qualquer coisa? Busque ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Ele quer estar contigo como Ele entrou com Eva. Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Nós é que temos que desejar e querer fazer. Aleluia, Jesus. Ele não te lança fora. Não se esqueça. Se você pecou, dá tempo de voltar e buscar. Não se conforme em estar salvo. Eu vou na igreja, já faço, não sei o quê. Isso é uma vida medíocre. Você está salvo, mas você não está vivendo o melhor da sua vida, que é a presença de Deus. Se purifique para isso. E não para dizer para o outro que você é santo. Os fariseus diziam isso. Mas o Senhor, quando veio, não ficou no meio deles, não. Ele ficou no meio dos publicanos. Aí eles tinham prostitutas, mas eles queriam a presença do Senhor. Essa era a diferença. Que possamos querer, desejar e buscar a presença do Senhor com toda a nossa alma. Que quando pisarmos aqui nessa igreja, a gente possa declarar sobre as paredes, sobre o chão, sobre cada cadeira: Senhor, que a Tua presença esteja aqui. Senhor, que o Senhor toque naquela vida que está entrando naquela porta. Senhor, toque na rua. Senhor, Todo-Poderoso, que tudo que esteja aqui, Senhor, seja Teu e eu também. Para que eu possa Te sentir de verdade. E até aqui que o Senhor colocou no meu coração. E